Olá, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que eu já publiquei aqui, tá bom? Então, vou utilizar uma estratégia diferente. Eu vou fazer uma pequena apresentação dos slides que eu utilizo nos vídeos que eu envio para aquelas pessoas que se interessam pelo e-book. Ou seja, quando você baixa o e-book, você ganha 3 videoaulas, né? Então, uma parte dessas videoaulas eu vou utilizar agora nessa nossa apresentação, onde eu vou abordar 3 temas. Qual o melhor período do dia para treinar? Posso treinar musculação todos os dias e qual a duração ideal de uma sessão de treino, tá bom? Então assista o vídeo inteiro e no final eu estou aqui para a gente conversar novamente. Até já! Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou responder 3 perguntas. Qual o melhor período do dia para treinar? Posso treinar musculação todos os dias? E qual a duração ideal de uma sessão de treino? Tá? Vamos começar com qual o melhor período do dia para treinar? Manhã, tarde ou noite? Os compromissos, com as atividades no nosso dia a dia, muitas vezes não nos deixam com muita opção para escolher o melhor horário para treinar. Atividades como trabalho, estudo e até mesmo momentos de lazer com a família realmente nos colocam em uma posição em que o que determina o seu horário de treino é o momento em que você se encontra livre ou disposto para isso. Por exemplo, após um dia intenso de trabalho, você tem que escolher entre ler um livro, ficar com a família, ou até mesmo descansar e encaixar, no meio de tudo isso, um tempinho para cuidar de sua saúde. O nosso organismo ele tem a incrível capacidade de se adaptar a qualquer fuso horário. A prova disso é que quando você viaja para lugares onde o fuso horário é diferente, nos primeiros dias você até sente um pouco de dificuldade, mas com o passar do tempo você acaba se adaptando à nova situação. Alguns estudos apresentam dados interessantes quanto ao melhor horário do dia para treinar, ou estimular diversas capacidades físicas, como por exemplo, das 10 às 12 horas você terá mais sucesso se realizar atividades que envolvam o aprendizado de novas técnicas ou novos exercícios. Como nessa primeira parte do dia, observa-se uma maior capacidade cognitiva e capacidade de trabalho intelectual, aqueles que estão iniciando podem se beneficiar nesse período do dia. Das 16 às 18 horas, os trabalhos envolvendo as capacidades de velocidade, força, coordenação motora e mobilidade nas articulações são mais bem sucedidos. Nesse período também, entre 16 e 19 horas, a capacidade de resistência pode ser bem estimulada no final da tarde, pois tem se observado níveis mais elevados de consumo de oxigênio, ventilação pulmonar, volume sistólico, etc. Durante esse período. Bom, mas devido à alta capacidade do organismo de se adaptar às diversas situações, o melhor horário para treinamento é aquele que você está acostumado. O mais importante é manter uma rotina diária, que não altere muito. Tá? Dessa forma, seu organismo estará sempre preparado para ser exigido ou treinado naquele mesmo horário. Resumindo, mantenha um certo padrão de comportamento, sem variar muito o seu horário de treinamento. Ok? Vamos agora à nossa segunda pergunta. Posso treinar musculação todos os dias? Essa sempre foi uma grande dúvida entre os praticantes de musculação. Se você já baixou o e-book e leu, certamente deve ter percebido que muitas variáveis estão envolvidas nesse processo, como, por exemplo, a intensidade, a seleção dos exercícios, o nível de condicionamento físico. A combinação dessas variáveis é que vai determinar o tempo mínimo de descanso para que um novo estímulo seja dado. Vários estudos realizados com indivíduos iniciantes em programas de treinamento de força têm apresentado um excelente resultado com a frequência de 2 a 3 vezes por semana, com intervalo de 48 horas entre as sessões. Neste protocolo, todos os principais grupos musculares são trabalhados, ou estimulados. Durante a sessão de treinamento, claro. Sendo essa a posição adotada pelo colégio americano. Lembrando que
É uma posição adotada para indivíduos iniciantes em programas de treinamento de força, tá? Então, frequência semanal de 2 a 3 vezes por semana, intervalo de 48 horas, onde os principais grupos musculares são trabalhados. Porém, na medida que o nível de condicionamento físico vai aumentando, é coerente e necessário, né, intensificar o treinamento, levando a um parcelamento dos grupos musculares, fazendo com que o indivíduo passe a frequentar a academia não mais apenas 2 ou 3 vezes, mas 4 ou 5. Assim, alguns grupos musculares serão trabalhados mais de uma vez. Por serem capazes de treinar em intensidades bem elevadas, alguns indivíduos precisam de um tempo maior de recuperação, podendo chegar a 72 horas, por exemplo, ou até mesmo uma semana, para que a musculatura esteja pronta para receber um novo estímulo. Mas isso é uma intensidade muito alta de treinamento, ok? Resumindo, 48 horas é o tempo mínimo necessário para uma boa recuperação muscular, evitando assim que o mesmo grupo muscular seja treinado todos os dias, levando ao catabolismo, que é justamente o efeito contrário desejado para aqueles que procuram hipertrofia muscular, ok? Portanto, treinar todos os dias não é prejudicial, desde que você fique atento a todas as variáveis que podem implicar em um maior ou menor intervalo de descanso entre as sessões. Essas variáveis você vai encontrar no meu e-book Musculação, 9 variáveis que você não pode esquecer, e que deixo o link logo abaixo na descrição desse vídeo para você aproveitar essa oportunidade e baixar já. Assim que terminar esse vídeo, aproveita e baixa logo o teu e-book, tá bom? É inteiramente grátis, tá? Vamos agora responder a última pergunta desse nosso vídeo. Qual a duração ideal de uma sessão de treino? Que o treinamento de alta intensidade traz excelentes resultados, não há dúvida. Tá? Uma das principais vantagens dessa estratégia é justamente a economia de tempo. Treinamentos que antes levavam 1h30 foram reduzidos a 40, 30, até mesmo 20 minutos. Porém, nem todo mundo está apto a suportar tais níveis de intensidade, necessitando, nesses casos aí, um período de preparação. Tá? Em média, levamos cerca de 1 hora para um treinamento completo de musculação. Porém, não podemos esquecer que volume de treinamento e intensidade são inversamente proporcionais. Na medida em que um aumenta, o outro deve diminuir. Então, se a intensidade do treinamento aumenta, após um período adequado de adaptação, o que temos que fazer é diminuir o seu volume, levando a uma redução do tempo da sessão. Se você aumenta a intensidade e mantém o mesmo volume, certamente ao final do treino a intensidade não será tão alta como se espera. A quantidade de exercícios, repetições e músculos treinados são alguns dos fatores que influenciam diretamente no volume do treino. Então, toda vez que essas variáveis aumentam, consequentemente, a intensidade diminui, e vice-versa. Por que é importante sabermos disso? Porque para um trabalho eficiente de hipertrofia, a intensidade é um dos fatores mais importantes, uma vez que promove mais rapidamente os efeitos desejados. Então, a alta intensidade e um volume moderado é uma boa combinação para a hipertrofia muscular. Não podemos esquecer, porém, que o exercício físico gera um estresse catabólico muito grande. E quanto mais longa for a sessão de treino, maior será esse efeito, prejudicando assim o resultado desejado. Portanto, se você já passou pelo período de adaptação e já se sente seguro para aumentar a intensidade do treino, faça isso e aproveite melhor o seu tempo na academia. Quanto tempo sua sessão de treino deve durar? O suficiente para realizar um bom trabalho com intensidade elevada e volume moderado. Isso fica na média entre 30 a 40 minutos ou até mesmo 50 minutos, podendo ser bem menos dependendo do grau de intensidade aplicada. Ok? Encerramos aqui os três tópicos de hoje, né? Então, vou fechar essa tela para voltar a falar com você, tá bom? Olá! Então, nesse vídeo eu respondi 3 perguntas, né? A primeira foi: qual o melhor período do dia para treinar? E nós vimos que você tem que manter uma frequência sempre no mesmo turno, sempre no mesmo horário, para que o seu corpo, né, o seu organismo vá se adaptando a isso. A segunda pergunta foi: posso treinar musculação todos os dias? E nós vimos que o ideal é que você tenha um descanso
pelo menos de 48 horas, né? Mas isso também vai depender da intensidade do treinamento. Quanto mais intenso for o treinamento, maior vai ser o período de descanso necessário, tá bom? E a terceira pergunta foi qual a duração ideal de uma sessão de treinamento. E nós vimos que essa duração vai variar em função do volume, que por sua vez também depende da intensidade. Quanto maior for a intensidade, menor vai ser o volume. Quanto menor a intensidade, provavelmente esse volume vai ser maior, então o tempo de duração vai variar em função disso, tá bom? Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aí em gostei. Não esqueça também de deixar seu comentário. Mais uma vez, para aquele que não baixou ainda o e-book, baixe agora, que tudo isso que eu falei aqui agora também vai estar nos vídeos que você vai receber junto com esse e-book. Tudo é grátis, tá bom? Um forte abraço e até breve.